A paz do Senhor para todos os amados ouvintes da Palavra de Deus, que Deus continue abençoando poderosamente cada um de vós. As bênçãos do Senhor é o motivo de nós estarmos aqui e com certeza nós seremos grandemente abençoados em meditarmos na Palavra dele. Pois a Bíblia nos mostra, no Salmo 119, versículo 130, que a exposição das tuas palavras nos dá entendimento, sabedoria aos simples. Então, nós estamos inseridos nisso porque sempre seremos simples, dependentes do Senhor, necessitados da sua palavra e vamos com certeza nos enriquecer cada dia mais meditando neste livro sagrado que é a Bíblia, não é verdade? Então, que Deus continue nos ajudando, nos abençoando e eu quero compartilhar com os amados ouvintes neste momento mais um texto da Palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 28, e o versículo 15. Veja o que diz. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, isso é Moisés falando para o povo, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Versículo 61. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruídos. Bem, o texto aqui nos mostra algo que provoca ou promove algumas doenças. Observe que no início do versículo 15 diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor. Então, estamos vivendo uma época onde as enfermidades estão assolando de uma forma assustadora. E a maioria das pessoas, além de terem a enfermidade física, ainda existem doenças chamadas doenças psicossomáticas. É as doenças da alma, do coração, do espírito humano. E quando eu falo coração, não estou me referindo ao órgão que bombeia o sangue, não. Mas ao coração do homem, o entendimento, o raciocínio, a alma humana, o espírito humano. As doenças psicológicas, elas estão se alastrando de uma forma gigantesca. Então, quando a pessoa muitas vezes não tem a doença física, mas ela é doente psicologicamente falando. Então, é um mal que afetou a humanidade após o pecado, porque quando Adão desobedeceu, diz o texto lá em Romanos, que a morte entrou. E como a morte entrou e passou a todos os homens, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E por conta dessa desobediência foi que promoveu todos os tipos de mazela. Então veja que o texto que acabamos de ler, em Deuteronômio 28 e 15, diz: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, para guardar, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições. Observe que a desobediência a Deus promove enfermidades na vida das pessoas. Abra a Bíblia aí também, em Oséias, capítulo de número 4, nós vamos ver também que uma outra coisa que promove enfermidade na vida de um ser humano, e aqui agora pode ser uma doença física ou psicológica, é justamente a falta de conhecimento. Porque quando você não tem conhecimento de Deus, a alma humana, o ser humano em si, ele continua enfermo. Veja o que diz Oséias, capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Olha o que diz. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma
contenda com os habitantes da terra. Porque não existe verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, furtar, adulterar, a homicídio sobre homicídio. E é por isso o quê? Por conta disso aqui, dos homicídios, perjuramento, né? O mentir, o furtar e o matar. Por conta disso, a terra se lamentará e qualquer que mora nela se desfalecerá. Até mesmo os animais do campo e as aves do céu, e até mesmo os peixes do mar serão tirados. Olhe, observe que o texto é claro, que por conta dessas atitudes erradas é que a terra se lamenta. Os seres humanos se lamentam e desfalecem, e até mesmo a natureza desfalece, por falta de conhecimento de Deus. O texto é claro, né? Não há benignidade, versículo 1, o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não existe verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. A falta de conhecimento de Deus promove justamente todas essas mazelas, que é o mentir, ser falso, furtar, adulterar, os homicídios, e por conta de todas essas atitudes, todos aqueles que habitam na terra lamentam ou passam por situações vexatórias. Então, em Provérbios, capítulo 12, nos mostra algo mais que promove enfermidades. Veja só. Provérbio capítulo 12, versículo de número 4. Quando você desonra alguém, você também sofre consequências. Olha o que diz. Provérbio 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como um apodrecimento nos seus ossos. E eu acho que esse texto também se refere ao homem, mas o texto está falando, se referindo à mulher aqui, não é? O texto está falando sobre a mulher. Que uma mulher insensata, uma mulher que não é virtuosa, uma mulher que não tem virtude, uma mulher que não é sábia, né? Porque a mulher virtuosa, que é sábia, é a coroa do homem, né? É a glória dele, é algo maravilhoso para ele. Mas aqui procede de forma vergonhosa, é como um apodrecimento nos seus ossos, é como um câncer nos ossos. Então veja que quando alguém desonra outra pessoa, seja o homem ou seja a mulher, aqui está falando da mulher, mas também se refere para o homem, né? Quando um desonra o outro, é como um apodrecimento dos ossos. Então veja que desonrar alguém também promove enfermidades na pessoa. Veja aí Provérbios 6 e o versículo 32. Provérbios 6 e 32. Provérbios 6 e 32. Olha o que diz o texto. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma o que tal coisa faz. Então veja que aquele que comete adultério, ele está destruindo a si mesmo. Está atraindo enfermidade para si mesmo. Então veja que existem muitas coisas que promovem enfermidade na vida de um ser humano. Não é a falta de vitamina A, B, C, D, que também promove, mas são enfermidades físicas. Mas a desobediência, a desonra a outras pessoas também atrai essas mazelas sobre elas. Veja também em Provérbios 6, versículo 12. Estamos aqui, olha aqui. Provérbios 6 e 12. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Observe que há as consequências para aqueles que fazem maldade. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: os olhos altivos, língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente,
Coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressa a correr para o mal. E testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, quando alguém promove contenda, que fica levando fuxico daqui para ali, de cá para cá, também promove, também atrai enfermidade sobre si, porque logo no início do texto está dizendo que, pelo que a sua destruição, versículo 15, virá de forma repentina. Quem promove fuxicos, mexericos, fofocas entre as pessoas, está atraindo sobre si mesmo, né, destruição. Quando ele bem não esperar, ele será destruído, porque aquele que cava uma cova, ele termina caindo nela. Observe o que fala agora em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 e versículo de número 21. Outra coisa que provoca doenças é um coração impuro. Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23. Porque no interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então veja que doenças, e aqui você observa que é uma doença interior, a doença da alma, não é? Promovidas enfermidades na alma do homem por conta dessas atitudes contrárias à palavra de Deus. Vamos voltar aqui, aliás, voltar um pouco em Mateus capítulo 6, também nos mostra que um olhar impuro também promove enfermidades na alma da pessoa. Mateus 6 e 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão das trevas. Veja que o texto fala que a candeia do corpo são os olhos. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será também, terá luz. Mas se os meus olhos forem maus, se os meus olhos forem impuros, um olhar impuro faz com que todo o corpo, toda a alma, todo o ser da pessoa seja contaminado, se torne impuro. Olha o que diz em Provérbio, capítulo 15. Provérbio, capítulo 15, versículo 4. Provérbio 15 e 4. Uma língua perversa, alguém que fala perversidade, também provoca doenças. Olha aqui, Provérbio 15, versículo 4. Uma língua saudável, alguém que sabe controlar a sua língua, que abençoa, que é fonte de bênção mesmo. Olha o que diz, uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Veja que uma língua perversa, ela promove doenças nas pessoas. Porque quando alguém só sabe falar mal dos outros, denigrir a imagem dos outros, enfim, que uma língua perversa só promove doenças psicológicas na vida de outras pessoas. Veja o que diz em Provérbio capítulo 14, verso 30. O coração com saúde é a vida da carne. Se você está bem interiormente, bom, beleza, maravilha. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, logo uma pessoa invejosa, ela promove câncer
Isso mesmo, promove câncer nos ossos de outras pessoas. E até mesmo dela mesma, né? O coração com saúde é a vida da carne. Mas a inveja é a podridão dos ossos. É um câncer, né? Eu não sei o nome que se dá ao câncer de ossos, né? Não sei se é leucemia, não vou arriscar o nome aqui, né? Porque eu não sei, não entendo, mas é um câncer na estrutura dos ossos da pessoa. Então observe que aquilo que promove doenças são essas coisas. Em Deuteronômio também, o que promove doença é trazer maldição para dentro de casa. Deuteronômio capítulo 7 e o versículo 26 diz assim, não meterás, pois, a abominação em tua casa, para que não seja amaldiçoada assim como ela é. De todo a detestarás e de todo abominarás, porque maldição é. Não meterás, pois, abominação em tua casa. Seja, aqui é claro que está se falando das imagens, de esculturas que foram feitas, né? Deuses que eram adorados, onde os israelitas, os povos daquelas nações, né, faziam as estátuas dos seus deuses e traziam para dentro de casa. E se você vê no versículo 25, por exemplo, fala sobre isso, as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, a prata, o ouro que estão sobre elas não cobiçarás. Nem os tornarás para ti, mas para que te não enlaces nele, pois abominação são o Senhor teu Deus. Não meterás, pois, abominação em tua casa. Era trazer as imagens de esculturas para dentro de casa. Essa semana eu vi um vídeo, né, no WhatsApp, onde uma senhora disse que foi para um evento de uma lanchonete aí de renome, e lá eles estavam entregando uns bonecos, né, de uma coleção aí de um desenho animado, e esse boneco terminou com a sua filhinha, né, ao recebê-la, ela começou a ter visões dentro de casa, ver vultos, tendo pesadelos constantes, e a mãe, quando procurou saber do que se tratava, era justamente daqueles bonecos, aqueles brinquedos, que provavelmente são brinquedos que foram oferecidos, ou apresentados em cultos aos demônios, né? Oferecido aos demônios, oferendas que muitas vezes se fazem em terreiros, né? Consagrando aquele boneco, aquele objeto às entidades. E muitas vezes, quando alguém adquire algum produto dessa natureza e traz para a sua casa, muitas vezes até não sabendo, né, terminam começando coisas dentro de casa sem a pessoa saber. Mas fora isso, existem aí programações como aí da Rede Globo aí, que está todo mundo aí comentando, né, onde esses tipos de coisas, novelas que falam sobre coisas que é do desagrado de Deus, sobre a destruição da família mesmo, né, como está aí passando, está todo mundo vendo. Então, quando você adquire um produto como esse, você aceita receber isso em sua casa, você está trazendo maldição sobre você mesmo. Não é à toa que está aí todo mundo se levantando contra, né, a esse tipo de programação, porque não deixa de ser aberração mesmo, né, contrária à vontade de Deus, a qual todos nós sabemos como de fato é formada uma família, como de fato a criança, né, ela nasce masculina ou feminina, e elas crescem assim, e ambos se casam depois, formam casais que geram outros, né, mas a gente está vendo aí a deturpação, né, de tudo que é correto para dar lugar a algo que é abominável aos olhos do Senhor. E aqui está aqui, Deuteronômio: não meterás, pois, abominação em tua casa. E uma das coisas de se colocar coisas abomináveis dentro da casa é mediante essas programações de televisões, né, independente que seja Rede Globo ou qualquer uma outra emissora. O problema é o conteúdo do que está sendo passado, que deturpe, né, que seja contrário
ao que a Bíblia nos diz. Então veja que a promoção de doenças na própria pessoa ou em outras são justamente isso: a desobediência à palavra de Deus, a falta de conhecimento de Deus, quando alguém desonra outra pessoa, um coração impuro, contendas, língua perversa, um olhar impuro, inveja, enfim, trazer maldições para dentro de casa, são algumas características que faz com que doenças entrem no psicológico humano. Mas louvamos a Deus, porque a Bíblia nos fala, em 1 de João 3:8, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus por isso. Que Jesus ele veio para nos libertar destas coisas. E a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela nos dá remédios para isso. Veja aí o que diz em Provérbio. Como falei, a maioria das enfermidades são psicológicas. Não são enfermidades físicas. Tem pessoas que têm enfermidades que nem os médicos sabem quais são a origem, não sabem nem do que se trata. E o que seria então? Então, Provérbio capítulo 15, versículo 13, olha o que diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Uma alma abatida, um espírito abatido, a pessoa, o orgulho da pessoa ferido, o sentimento da pessoa, o caráter da pessoa magoado, ferido, não tem como se erguer. Mas diz a Bíblia que um coração alegre aformoseia o rosto. A pessoa se torna até mais bonita quando ela está alegre por dentro. Mas quando ela está triste, angustiada, ela está abatida. É isso que o texto está falando. Mas um coração alegre aformoseia o rosto. Veja o que diz 17:22 de Provérbio: o coração alegre serve de bom remédio. Veja que um coração alegre ele serve de bom remédio. E como é que um coração se alegra? Capítulo 12, verso 25. Diz que a solicitude ou a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra, aleluia, uma boa palavra o reanima, o traz de volta, e ele começa novamente a ficar feliz, alegre. O coração alegre vai formosear o rosto novamente. Provérbio 13:3, olha o que diz: o que guarda a sua boca conserva a alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Então, logo, algumas coisas para que a gente, alguns cuidados que nós podemos ter para que ter uma alma sadia, um coração alegre, feliz, é uma boa palavra. E às vezes guardar a língua, não ficar falando demais, é isso que ele está dizendo aqui. Veja aí Provérbio 21:23, olha o que ele diz: o que guarda a boca e a língua guarda das angústias sua alma. Muitas vezes nós adquirimos enfermidades psicológicas, na alma mesmo, no coração, por conta de estar falando demais por aí afora. E às vezes falando coisas que não deve. Então termina atraindo sobre si mesmo problemas, dificuldades. Olha o que diz agora Provérbio 10:27. Provérbio 10:27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Então veja olha o que promove um prolongamento de vida na terra. Tem tantas pessoas aí que querem viver muito, mas olha o remédio aqui qual é: temer a Deus. Quando eu temo ao Senhor, meus dias são prolongados. Olha o que diz: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Então, quando eu não tenho temor a Deus, a tendência é eu diminuir o meu tempo de vida na terra. Mas quando eu temo ao Senhor, meus dias são prolongados. E quem teme ao Senhor, ele anda de acordo com a sua palavra. Faz o que a Bíblia nos manda que é para fazer: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E se a pessoa ama a Deus, ama o próximo a si mesmo, o coração dele está alegre, o rosto está sempre aformoseado, vive sempre feliz, porque a alegria na alma é de dentro para fora, não é de fora para dentro. As pessoas se divertem de várias formas, entram em bares e tantas outras coisas, se divertindo de fora para dentro.
Mas de dentro para fora, só a palavra de Deus é uma boa palavra, e não existe palavra melhor do que a palavra do Senhor. Quando nós estamos com preocupações e problemas, a Bíblia nos orienta, nos ensina, o remédio é esse: lançar aos pés do Senhor, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes apresentai ao Senhor em orações as vossas petições, porque a paz de Deus, que excede a todo entendimento, estará sobre as nossas vidas. Então que Deus nos ajude e nos guarde, que possamos meditar cada dia mais na palavra do Senhor e entender que há remédios para a alma, e há remédios está aqui na palavra de Deus. Que Deus nos ajude e nos guarde, nos livre dessas enfermidades psicossomáticas, doenças da alma. A falta de perdão também promove doença, sabia? Já aí, Mateus. Então, logo qual é o remédio? Perdoar. Mateus 18, versículo de número 30. Olha o que diz. Vamos ler do 23. Mateus 18, 23 em diante. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas com um, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Olha, um talento só era 30 quilos de ouro. Imagina 10.000 talentos. E não tendo ele com quem pagar, o seu senhor mandou que ele, a mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciava aquele rei, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou outro conservo, que lhe devia sem dinheiro, quase nada. E disse: paga-me o que deve. Então aquele conservo disse para ele, prostou-se, fez do mesmo jeito que ele fez diante do rei, pediu misericórdia e tudo. Aí ele disse: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Olha a reação dele. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo alguns conservos o que ele havia feito, foi falar para o rei o que ele tinha feito. Então aquele rei o chamou e disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também perdoar a dívida ao teu companheiro? Indignado, seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Aí Jesus termina dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Veja que um devia 1 bilhão, outro devia apenas 100 reais. O que devia 1 bilhão pediu ao rei: me perdoa, Senhor, eu não tenho como pagar. Ele, movido de íntima compaixão, perdoou e liberou o rapaz. Ele sai, encontra alguém que deve a ele 100 reais. Aí ele: me paga o que deve. O rapaz se humilhou. Do mesmo jeito que ele fez perante o rei, o outro também fez perante ele. E o que foi que ele fez? Em vez de perdoar, ele simplesmente disse: não, você vai me pagar o que deve. O rei, sabendo disso, trouxe ele de volta e disse: eu não te perdoei toda aquela dívida, por que tu não perdoasse a dele? Aí, por conta disso, colocou ele na cadeia e disse: tu só sai daí agora quando pagar. Então veja que o texto ainda diz no versículo 34: indignou-se o seu senhor e entregou aquele homem aos atormentadores. A palavra atormentadores aqui é uma palavra verdubos, que quer dizer doenças, enfermidades, problemas, perturbação. Veja que ele seria atormentado por estas coisas porque não perdoou. Então, logo quando você não perdoa, você também adquire enfermidade. Mas no momento em que você perdoar e que aprender a perdoar, Deus vai te curar no seu coração, na sua alma, vai tirar toda a enfermidade
né, da alma que há dentro de você, ou doença psicológica que há em você, né, no momento em que você aprender a perdoar aquele que te magoou, que te feriu. Quantas doenças de coração, pressão alta, tantas outras coisas surgem por conta da falta de um perdão. E olha que o versículo 35 diz: assim fará também vosso Pai Celestial, se do coração não perdoais a cada um seu irmão. Então Deus permitirá que essas enfermidades nos atinja no momento em que eu não querer de fato fazer o que a Bíblia nos manda para fazer. Então que Deus nos ajude, nos abençoe mesmo, que possamos tomar os remédios, né, para a alma, que é o perdão, uma boa palavra, guardar a língua, né, temer ao Senhor e apresentar ao Senhor as nossas dificuldades. E assim nós sairemos, né, da direção, do caminho dessas enfermidades que tanto perturba a alma humana. Mas que Deus nos ajude e nos abençoe, nos livre de todos. E eu espero que você tenha sido abençoado também com a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?